Vamos ver. Você está gravando. Perfeito. Você sabe uma coisa que eu nunca olho os vídeos que eu gravo, né? Porque eu acho que minha voz ela já é extremamente fina. E eu acho que ela fica muito pior quando na gravação, assim, né? Vocês que lutem, né? Eu não escuto a minha voz, então eu nunca escuto esses vídeos. Pensa a nossa, então, além de tudo, com sotaque de gringo aqui da colônia. Também, né? Pode falar, Luiz. Hein, professora, uma dúvida. Eu tô conferindo, eu vi ali que agora que eu fui olhar minha nota ali. O 8 é devido ao meu atraso para entregar. Os resultados deram iguais. Tem uma pequena penalização que eu tenho que levar em conta, né? Porque teve gente que entrou no prazo e tu entregou Claro, justo. um dia depois. Mas eu vou dar mais uma olhadinha, qualquer coisa, se... Deixa eu abrir aqui. Não, até imaginei que, tipo, não é justo. Na verdade, eu entreguei no mesmo dia, porém eu entreguei no final do dia, né? Só que, não, eu entendo, é justo, claro, é justo quem terminou no prazo e, claro, mas é só para tirar essa dúvida, porque para mim, os resultados, conferi os resultados ali, então provavelmente a resolução deu a mesma, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu ver a outra. Não sei se eu... Vou ter que abrir a porta, acho que a internet tá me judiando já. Não, na segunda questão ali tinha que dar 11 alguma coisa, e daí tu achou 4 alguma coisa. Também tem esse detalhe ali embaixo. Não tá igual, não, a resolução. Tá? Depois tu dá uma olhadinha ali que igual não tá. Teria que ter dado 11,35 e pra ti deu 4,521. Não tá saindo o teu som. Ah, tá, não, é que a resolução que eu lhe mandei por e-mail foi outra, né? É que depois de estudar... Tá. Tá, é que como eu vi que tinha uma ali, eu pensei aquela ali. Justo. Não, que aí no fim eu tava fazendo ainda e não deu tempo, e aí simplesmente ele fecha e termina o tempo, né? Mas, de qualquer forma, por e-mail... Eu vou ver depois, tá bom? Por e-mail eu refiz a primeira, na verdade a primeira eu cheguei no mesmo resultado. Só que tipo, Eu refiz a primeira e a segunda. mas aí a primeira eu considerei o que estava postado ali mesmo, tá? Não, tranquilo. Justamente eu cheguei no mesmo resultado, eu refiz ela só para até entender mais o que eu estava fazendo, não simplesmente eu olhar as questões que a gente, os exemplos e tentar juntar uma coisa com a outra para tentar fazer. Então, dessa vez, o que eu mandei por e-mail foi foi estudado para fazer aquilo ali. Tá, mas a 2 eu até posso tentar considerar um pouquinho mais, mas tem o desconto da entrega, tá? Tá, não, tranquilo? Perfeito. Então. Mais alguém quer falar alguma coisinha antes da gente começar? Não? Tá. Beleza, então. Então, gente, nós vamos... Nem eu falei para vocês, né? Eu ainda não tenho como lançar no sistema, porque eu não tenho vocês cadastrados. Eu tenho 4 alunos dentro dessa disciplina, né? Então, eu fui corrigindo quem entrou no sistema, tá? Quem entrou ali no questionário.
Não sei se talvez alguém não abriu nem o questionário, daí então, tipo, nem... Porque se eu olhar aqui, eu tenho 17 pessoas, contando comigo 16 pessoas online, né? Então, eu não sei ainda bem certinho quantas pessoas tem na disciplina em si, tá? Mas daí eu vou esperar ver se até amanhã eles resolvem para mim. Amanhã eu vou mandar mensagem de novo, tá? Para poder resolver essa parte. Eu não sei porque, talvez seja porque não tenha talvez pessoal, né? Não sei, não faço a mínima ideia mesmo. E daí a gente vai fazendo o grau B também nesse mesmo sistema, tá? O Jardel, que me comentou que não tinha acesso ao Moodle, eu peço que, se o Jardel estiver aqui, ou se ele escutar assim, isso aqui depois, deixa eu ver se ele está aqui, que veja com o pessoal agora para o grau B, tu tá com o Moodle aparecendo na disciplina, tá? Para não dar tanto problema. E é isso, tá? Então, assim, entre mortos e feridos, eu acho que o saldo tá positivo, né? Tá bem longe do drama todo o drama que foi ontem, assim, né? Então, eu tava um pouco apavorada, porque eu pensei, nossa, a média vai ficar muito ruim, mas não. Vocês são só dramáticos mesmo, né? Estão fazendo a parte de vocês de alunos chorões. Café. Oi. Vou ser sincero, tava bem perdido na prova ali e eu acabei não postando nada porque eu não cheguei em resultado nenhum. Muito perdido, na verdade. Até posso te mandar os rascunhos que eu tenho aqui do desenvolvimento. Mas tu vai ver que... porque daqui a pouco eu posso considerar uma e outra coisinha, sabe? Para não te deixar desmotivado. Sim, porque tu vai ver que as fórmulas muitas vezes não vai a lugar nenhum. Então, só para te entender um pouquinho. Mas daqui a pouco, se tu te sentir confortável e quiser me mandar, para que eu possa dar uma olhadinha, às vezes... Sim, eu mando agora no WhatsApp, pode ser? Te chamo no particular. Isso, pode ser então, tá? Não me manda por e-mail para ficar registrado, para a gente ter um registro certinho só, tá? Me manda teu e-mail, por favor. Tá ali nos slides da última aula, ali. Eu nunca sei de cor, tá? Então, dá uma olhada ali. É Débora... É Débora Keller. Já sei. Daí tem a CAD, tem um... CAD.ftech. Ai. Obrigado. Meu óculos, ele tem uma nuvem, eu não tô conseguindo usar, tem que levar para lavar. Tá, vamos lá então, galera. Hoje eu acho que é uma aula mais de boa, assim, sabe? Eu montei, para vocês saberem que eu tô montando a aula do dia no dia, porque não sei se eu já contei para vocês, mas eu faço doutorado na URGS, né? E eu faço parte daquela equipe que está avaliando a questão daquele prédio perto da prefeitura, ali do mercado público, aquele esqueletão, né, que tem saído algumas notícias sobre ele, que foi um prédio que está há muitos anos abandonado, daí tinha moradores que entraram, enfim. Eu faço parte da equipe que trabalha no levantamento, né, a gente está fazendo ensaios, e eu também estou com essa demanda aí para organizar, né? Então, hoje eu consegui fazer a aula assim até bem tranquila, assim, achei bem de boa. E daí depois eu acabei tendo que me dedicar um pouquinho mais a essa parte aí do projeto, que eu tô com algumas demandas um pouquinho já levemente atrasadas, né? Mas faz parte. A gente vai apagando o fogo conforme ele vai chegando, né? A gente vai priorizando. E vamos começar então, porque eu tenho vários exemplozinhos ali que eu fui pegando, fui tentando montar, tá? Ao longo da aula, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. E logo depois nós vamos começar a fazer alguns exemplos, né? E amanhã fica faltando um pouco do que a gente já vai ver hoje, tá? Acho que um pouco a gente já vai falar sobre isso hoje. E amanhã a gente finaliza essa parte de calor, de condução de calor, enfim, tá? E
E a gente vence o conteúdo de uma forma bem assim, né? Tem uma ciência disso que não foi nada aprofundado, com N tipos de exemplos, né? Eu tive que escolher alguns exemplos e a gente vai falar sobre eles. Claro que se vocês pegarem na literatura, assim, tem muitos mais exemplos, né? Que vai mudando o que quer saber, né? Qual variável que você quer que encontre. Ai, tem mosquito aqui, cara. Agora que choveu vai ser assim, ó, um inferno aqui para mim. Não sei se na região de vocês é assim, mas aqui em Canoas, onde eu moro, tem muita mata. É muito parque na volta aqui. E tem um arroio. E eu acho que é de lá que vem tanto mosquito. Eu nunca vi tanto mosquito na minha vida. Comentário nada a ver, né? Bem aleatório. Mas daí que eu tava falando para vocês é que vocês saibam que existe várias outras situações, né? Porque essa disciplina nada mais é do que um aprofundamento das disciplinas de física e cálculo, né? Então existe N opções de encontrar a mesma variável e até situações diferentes de análise, né? Então saibam disso, tá? Que tem essas opções e a gente está vendo de uma forma mais simplificada que a gente consegue ver em sala de aula, tá bom? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela. Então, vai parar aqui a minha câmera e a gente vai falar um pouquinho sobre transferência de calor, começando pela radiação, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso e depois a gente vai falar um pouco amanhã sobre o condução e convecção, tá? Que são os dois conteúdos que ficaram faltando. Então, quando eu falo, tá, pessoal, deixa eu pegar minha caneta, antes de começar que eu gosto de riscar. Quando eu falo de termologia, tá? É a parte da física que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, ao resfriamento e às mudanças de estado físico em corpos que recebem ou cedem energia. Temperatura e calor são os objetos de estudo, tá? Então, a temperatura é a grandeza física associada ao estado de movimento ou à agitação das partículas que compõem os corpos, tá? Então, moléculas muito agitadas têm temperatura alta, moléculas pouco agitadas, temperatura mais baixa, tá? Daí até ontem nós já estávamos falando um pouco sobre isso, né? E a gente vai retomar um pouquinho mais sobre isso hoje, tá? Então, o termoscópio, tá? Foi o primeiro instrumento construído para medir a temperatura em 1597 por Galileu Galilei, né? Então, vejam que é algo bastante antigo, né? Que consiste num bulbo cheio de ar provido de um tubo imerso em um recipiente contendo um líquido. Quando o ar aquece, a pressão aumenta, o líquido desce, né? Então, foi o primeiro termoscópio utilizado. A gente estava falando ontem, né? O colega estava nos elucidando também sobre os termômetros, né? Então, todo o dispositivo usado para medir uma temperatura é chamado de termômetro. Há vários tipos. O clínico, o de lâmina bimetálica, o a gás e o de rua, né? Até esse de rua foi um dos mais compartilhados nos últimos dias, eu acho, nas redes sociais, sobre a alta temperatura, né, que a gente estava vivendo. E não sei se vocês já olharam, mas eu já fiquei bastante apreensiva, que eu vi que vai piorar muito agora no próximo final de semana, né? Já estou tentando ver o que eu vou fazer final de semana para sobreviver. E, professora, até a senhora falou do termômetro bimetálico ali. Eu tenho, né? É o termopar, né? Que chama. Meu multímetro ele já vem com termopar, né? E aí justamente uma espécie de termômetro com um bimetálico, né? O termopar também ele é muito usado para ensaios, né? De qualidade de materiais, por exemplo, quando eu vou dentro da construção civil, né? Agora, desde que a norma entrou em vigor, né? A norma de desempenho, ela exige que, por exemplo, que agora eu estou olhando aqui nos meus fundos da minha casa, eles estão construindo um outro sobrado, né?
Daí me veio o exemplo na cabeça agora. Os blocos cerâmicos, né, eles têm que ter uma resistência X ao aquecimento, ó, a questão da situação de incêndio. E a gente usa os termopares, né, para quem não sabe. Deixa eu pegar aqui. Ai, não queria descartar, não queria manter. Mas eu faço isso. Vamos ver se eu consigo uma imagem que eu estou tentando falar. Aqui, esse aqui, ó. A gente usa também os termopares para medir o aquecimento, né? Então, às vezes, ele fica, a paredezinha, né? Ela fica num forno, encostada num forno. E aqui eu tenho alguns exemplos de termopares fixados. Esses aqui são para medir. Deixa eu ver se eu consigo ver se o teu é igual a esse que a gente normalmente tem. O meu ele veio junto com o multímetro, na verdade, né? Ou melhor, alicate amperímetro, né? E ele é bem simples, na verdade. Tem vários modelos, né? Tem esses e tem uns que são achatadinhos, daí tem do tipo J, do tipo K. Coloca alicate amperímetro Minipa, vai aparecer o meu. Alicate. Amperímetro Minipa com termopar. O meu é esse, o quarto da esquerda para a direita. Acho que ele aparece o termopar junto. Não, ele é o quarto da esquerda, o quarto, esse aqui. 709,90, esse aí. Ó, carinho, hein? Tem que investir no trabalho, não adianta. Barato esse aí. E é bem bom. Eu não sei se aparece, Acho que não. É bem barato. Vamos pedir 2. Não tem. Não apareceu, É. Mas espera aí que eu vou ver, eu vou ligar minha câmera aqui. Tá? Vou continuar aqui enquanto ele... Daí tu nos avisa quando tu tiver... Pronto. Então, continuando, né? Agora a gente vai falar sobre equilíbrio térmico, tá? Então, todos os corpos, sempre que possível, tendem a ir espontaneamente para o mesmo estado térmico, tá? Então, dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si quando suas temperaturas são iguais, tá? Então, esse é o primeiro exemplo que a gente pode ter, né? Então, um exemplo que a gente tem aqui, né? As partículas de água quente fornecem parte da sua energia de agitação para as partículas de água fria e vice-versa. E a troca de energia só é interrompida quando ocorre o equilíbrio térmico, né? Ou, por exemplo, quando nós entramos num ambiente, né? Isso acontecia muito assim, entrava na sala de aula e a sala de aula ela estava com muito estava quente, né? E daí teu corpo também estava quente. E daí, até entrar em equilíbrio, né? Ou tu entra numa sala que a tua temperatura corporal ela tá mais elevada que a temperatura da sala com um ar-condicionado, você vai ter uma troca de temperatura do teu corpo até você estar em equilíbrio, tá? Então, o calor, ele é a transferência de energia de um objeto, de um sistema para outro, em razão exclusivamente da diferença de temperatura entre eles, né? Então, você pode estar perdendo calor ou ganhando calor, né? Então, depende daí da situação aonde se encontra, tá? Então, a teoria do calor como substância, tá? O calor ele é considerado uma espécie de substância invisível ou um tipo de fluido. Então, segundo essa teoria, o calor, né, ou calórico, apresenta características especiais. Penetrava facilmente na matéria, era atraída pela matéria,
não podia ser criada nem destruída e não possuía massa, tá? Então, a teoria do calor, ela se tornou obsoleta quando não conseguiu explicar o aquecimento provocado por atrito entre dois objetos, né? Então, essa teoria, ela acaba não sendo verdadeira, porque quando a gente está esfregando as mãos, a gente vai ter, né, um aquecimento em função do atrito, né, em função do próprio movimento. Então, quando a gente começa a falar de calor, a gente tem que falar de unidades, tá? Então, a unidade oficial no calor no Sistema Internacional de Unidades é o Joule, né? No entanto, na resolução de problemas de troca de calor, se dá de preferência, por razões históricas, a unidade caloria. Então, o que eu preciso saber? Que uma caloria é igual a 4,18 joules, né? Joule. E, além disso, a caloria é a quantidade de calor que 1 grama de água pura deve receber sob pressão normal para que a sua temperatura seja elevada de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Então, a unidade, ela multiplica a quilocaloria, ela também é, a múltipla quilocaloria, ela também é muito usada na medida de calor. Então, uma quilocaloria são 1.000 calorias ou 10 na terceira calorias, tá? Só para deixar claro. Eu tava vendo que entrou uma abelha. E, prof, essa caloria é a mesma que dos alimentos, por exemplo, de tantas calorias que esse alimento tem? Olha, se eu te falar, eu vou estar mentindo. Eu acredito que sim, mas eu preciso confirmar, tá? Se seria essa mesma forma de se essa caloria, essa ingestão calórica também é a mesma relação, tá? Eu não tenho certeza. Sim, que parecem ser coisas diferentes, vamos dizer assim, né? Eu não tenho. Assim, se a gente pensar um pouco que caloria é uma quantidade de calor, né? É uma energia que a gente ingere, talvez elas possam realmente estar correlacionadas, né? Porque você vai, digamos, se você vai ingerir uma barrinha de cereal que contém tantas calorias, você vai ganhar energia, né? E se você não perde, se você não gasta essa energia, eu acho que sim, a gente pode pesquisar depois, mas Sim. eu acho que tem uma correlação. É só estranho pensar que, por exemplo, é a quantidade de calor para subir de 14,5 para 15,5 e é a mesma unidade para uma coisa que tu vai comer, por exemplo. Parecem ser duas coisas distintas, né? Tem que pensar um pouquinho, depois eu posso pesquisar para você. Mas não, tranquilo, só me chamou a atenção o nome. Processo de propagação de calor, tá? Então, a mudança de energia térmica da região de maior temperatura para de menor temperatura, ela pode ser processada de 3 maneiras distintas, que é o que está no nosso plano de ensino, por condução, convecção e radiação. E radiação ou radiação é a mesma coisa, tá? Pode ser usado os dois termos. Então, eu vou falar hoje um pouquinho sobre condução e um pouquinho sobre convecção, e daí amanhã a gente se aprofunda um pouquinho mais neles, tá? Mas a gente precisa desses conceitos para falar sobre radiação, tá? Então, condução térmica é o processo de propagação de calor no qual a energia térmica passa de partícula para partícula em um meio. Então, a condução de calor através de uma barra de metal. Então, a gente tem exemplo aqui de uma xícara, né, de chá, café, enfim. E eu estou usando uma colher metálica, ela vai esquentar, né? Essa colher ela vai estar mais quente quanto mais contato com o líquido quente, e ela vai subindo esse calor, né, na barra de molécula por molécula. Condutores térmicos são materiais no quais o processo de condução do calor ele é acentuado, então os metais, né, usados. Isolantes térmicos são os materiais nos quais ocorre pouca ou nenhuma transmissão de calor. Então, madeira é um ótimo isolante térmico, como o isopor, aquele, né, famoso para a gente levar na praia. Saudades praia, né? Podíamos estar todos na praia, podíamos, né? Como alguns estão. Mas não, estamos aqui, em sala de aula. Também, só uma curiosidade para vocês, existe alguns ensaios de laboratório, tá?
ensaios, às vezes, para ver. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, quando o cimento, né, o cimento para fazer o concreto, quando o cimento ele entra em contato com a água, ele gera uma reação exotérmica, uma liberação de calor. E às vezes é muito importante a gente entender qual é essa liberação de calor que ocorre nas primeiras 24 horas para que o nosso não fissure esse concreto, tá? Não tenha. E daí uma forma de eu conseguir isolar essa hidratação desse cimento é usando uma caixa de isopor. Eu já fiz vários ensaios assim que eu usava a caixinha de isopor, eu botava a misturinha aqui dentro, vedava, fazia um furinho e colocava um termopar ali dentro, né, ligado a um equipamento de aquisição de dados, eu fazia a leitura durante as 24 horas de hidratação, né? Então ele também é bastante usado dentro da engenharia civil também, tá? Débora, Oi. Posso fazer uma pergunta? Claro. Então, você falou que a madeira é um excelente isolante, né? Então, se construíssemos uma casa de alvenaria por fora, revestida de madeira, ela ficaria uma casa mais fresquinha. Mas, com certeza, tá? Ela é... assim, ela vai... É que eu tava pensando agora até nas casas, eu olho muito Home and Health, né? Daí eu olho muito aqueles irmãos à obra, enfim. O que acontece, tá? Depende, ela é um bom isolante térmico, mas depende da espessura, tá? Isso vai estar atrelado à espessura, porque uma casa com uma espessura muito fina, ela não vai conseguir ser isolante térmico tanto. Agora, talvez a associação da alvenaria com a parede talvez realmente melhore, tá? Mas a gente tem que ter esse cuidado que quando a gente está falando, nesse caso aqui que ele está falando de isolante térmico, é realmente a colher de pau que tu está cozinhando, ela não vai esquentar. Mas daí na casa, tá? Eu preciso ter um cuidado da questão da irradiação solar, da penetração dessa irradiação na madeira. Então, por isso que normalmente casas de madeira, né, principalmente nos Estados Unidos, além do frio, por questões do frio, eles têm isolantes térmicos junto, né? Tem mantas entre as paredes, né? Entre os drywall. Eu acho que está muito atrelado à espessura, tá? Eu acho que tem que ter um cuidado disso, assim, na questão da espessura disso, e daí tem que estar tipo, a questão do telhado também, porque daqui a pouco até a parede ela consegue ser isolante, mas o teu telhado ele não é um bom isolante térmico, daí você vai ter penetração de calor por lá, e daí por ela ser isolante, talvez você não vá conseguir pôr para fora esse calor, e daí vira quase uma estufa, sabe? Então, obrigado. Convecção térmica, então é o processo de propagação de calor no qual a energia térmica se propaga pela movimentação de massas líquidas ou gasosas e que alteram suas posições no meio devido à diferença de densidade. Né? Então, quando eu tenho ali, estou misturando uma água quente com uma água fria, né? A água quente, as partículas são mais embaixo, a água quente mais em cima, mas elas vão se movimentando ali dentro e até que elas encontrem, né, um equilíbrio. Então, a transferência de energia por convecção só ocorre em materiais fluidos, líquidos ou gases. É um fenômeno cíclico, no qual formam-se correntes de convecção, ou seja, o fluido, né, o ar ou a água mais quente tende a subir e o mais frio tende a descer. Né? Então, a refrigeração de alimentos domésticos, tá? Assim como o aquecimento de água, de uma chaleira, acontecem por convecção. Né? Vai descendo vai tendo esse giro, né? Eu tenho as minhas partículas que estão mais quentes ou mais frias e vai fazendo esse movimento cíclico de resfriamento, né? Enfim, depende daí do que você está querendo buscar. As brisas que ocorrem na região litorânea, tá? Podem ser explicadas pela existência de correntes de convecção. Então, por exemplo, né, de dia, eu tenho a mudança do vento diurno na área costeira. Né? Então, de dia eu tenho a brisa marítima, absorve mais calor em temperatura baixa, né? Então, absorve
menos calor que a temperatura, por causa da temperatura alta, né? E de noite ocorre o contrário. Libera-se menos calor e libera-se mais calor por causa da temperatura mais alta, né? Então, por isso que a gente acaba tendo essa troca, essa mudança de temperatura ao longo do dia. Não sei se vocês sabem, mas dentro da engenharia civil, né, para que uma estrutura, né, vamos pensar assim, uma parede que tenha cimento, né, concreto, enfim, que tenha revestimento de argamassa ali, se eu tiver uma diferença de 20 graus ao longo do meu dia, ela já fissura. Minha parede, ela fissura, porque meu material, ele aguenta até uma diferença de temperatura de 20 graus, assim, então, né, às vezes, isso, agora no verão, a gente consegue muito fácil essa diferença de 20 graus, né, se tu começa ali o dia com 24, e tu vai, dependendo da hora do dia, tu consegue chegar a temperaturas bem mais altas, né, ou chega de noite, ela resfria a uma temperatura mais baixa, tendo essa diferença de 20 graus, tu já vai ter fissuras na tua edificação. E radiação térmica, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais hoje, né? É o processo de propagação de calor em que a energia térmica ela se propaga sob a forma de ondas eletromagnéticas. Então as outras duas, elas precisam de uma massa, né? A irradiação térmica não precisa de ter uma diferença de massa. Elas se dá por ondas eletromagnéticas, tá? Então a energia chega até o indivíduo por meio da radiação, se propaga tanto na matéria como no vácuo também. Então, a energia do Sol, né, que viaja no vácuo e aquece o nosso planeta, é transmitida por irradiação térmica, né? Acho que é o exemplo mais simples e fácil de mostrar para vocês, né? Então, vem por ondas, né, e vai acontecendo esse aquecimento. Um exemplo que também fique fácil da gente entender, né? Alguns materiais como o vidro e o plástico, elas dificultam a passagem da radiação térmica, que é a forma de transmissão de calor por meio da radiação eletromagnética, mas permite a passagem da luz, por isso a maioria das estufas elas possuem cobertura de vidro de plástico. Então entra a luz e aquece, né? E daí eu vou tendo esse aquecimento, e esse aquecimento ele acaba não conseguindo sair, e daí fica aquela temperatura ali constante, né? E daí, dependendo se eles têm algum controle, um controle de umidade também, né? Então, a diferença entre temperatura e calor. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um sistema, tá? Então, a gente mede. A temperatura é algo que eu possa medir. O calor é a forma de transferir energia de um corpo ou de um sistema para outro, tá? Então, deixar mais claro. Então, só vamos dar uma relembrada e daí nós vamos entrar para a parte de radiação. A propagação do calor ela pode ocorrer, então, de 3 processos. Condução acontece, em geral, nos sólidos. A convecção predomina nos líquidos e gases através das correntes de convecção, né? Quando eu vou tendo essa troca de calor, né? E a irradiação, que ela não é necessária a presença da matéria, ela se dá pelas ondas eletromagnéticas, tá? Então, a propagação de calor, ela pode ser realizada, né, por essas três, que nem eu falei para vocês. E a gente tem um exemplo depois que eu quero trazer para vocês, que é a questão da garrafa térmica, né, que ela procura minimizar a troca de calor que pode ocorrer no meio dos 3 processos, né? Então, quando eu falo de fluxo de calor, tá? Qualquer que seja o processo, a transmissão do calor ela obedece a seguinte lei geral. O calor sempre se propaga de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura, né? Então, eu tenho um corpo A que tem uma temperatura X, eu tenho um corpo B que tem uma temperatura X. E o A está mandando calor para o B, passado de um tempo ocorre o equilíbrio, tá? Então, o corpo A cede calor para o B, até que as temperaturas se igualem. Então, o calor é a energia térmica em trânsito entre corpos a diferentes temperaturas, tá? Então, uma forma de eu conseguir medir isso, tá? Tanto para os 3 modos de propagação, a gente pode ter uma definição da grandeza do fluxo de calor, tá? Então, a gente tem uma superfície determinada, né? Uma área determinada de qualquer coisa, pode ser, né? Em que ocorre a propagação de calor. Então, o fluxo de calor através dessa superfície ela é dado pela relação da quantidade de calor necessária para atravessar essa superfície em um determinado tempo,
tá? Então, unidades usuais vai ser em caloria por segundo, quilocaloria por segundo, ou no sistema internacional, né, o watt, que corresponde ao joule por segundo também, tá? Daí, nós vamos falar um pouquinho sobre condução térmica para que eu possa falar um pouquinho de radiação, tá? Então, um exemplo de condução térmica, por exemplo, né? Eu tenho aqui uma barra de ferro, tá? Que está tendo seu aquecimento no lado B, tá? E a outra extremidade A eu estou segurando ali. Por que eu preciso usar uma luva para poder conseguir segurar? Porque vai ocorrer o aquecimento dessa barra, né? Então, esse processo pelo qual o calor ele se propaga de uma chama, da chama para a mão, é denominado de condução térmica. Então, eu começo a esquentar aqui, daí vai esquentando a próxima partícula, até que esquente toda ela, tá? A rapidez de transmissão vai depender do tipo do material, tá? Então, alguns materiais podem demorar mais, outros materiais podem ser instantâneos. Então, para que ocorra a condução, deve existir um meio material. Então, a energia que se propaga às partes do corpo não se deslocam, havendo apenas a transmissão da agitação molecular, né? Então, ela vai esquentando. Aqui, por exemplo, eu tenho uma barra que de uma face ela está tendo um fluxo de vapor a 100 graus e no outro ela tem um gelo, né? Então, essa temperatura, ela vai variar, né? Ela vai de 0 a 100 graus. Se eu usar um isolante térmico na minha barra, eu vou proteger ela, né? Então, o que eu preciso entender é que a minha barra, digamos que ela está inicialmente a 20 graus, né? Uma temperatura ambiente ali. E uma das suas extremidades é colocada num gelo a 0 grau e a outra a 100 graus, eu vou ter uma transferência. Então, inicialmente, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma temperatura, a temperatura 0 grau, ela vai ser menor que a de 100 graus, né? E depois de um certo tempo eu vou ter o equilíbrio entre elas. Então, eu vou trabalhar essas trocas de equilíbrio de temperatura, tá? Então, quando a gente fala num regime estacionário, a temperatura ela varia de um extremo ao outro uniformemente. Então, é uma linha linear, né? Não, eu estou trabalhando com essa condição. Então, nesse regime estacionário, o fluxo de calor por condução no material homogêneo é diferente, é diretamente proporcional à área da seção transversal, a atravessada e a diferença de temperatura entre os extremos. Então, a gente pode calcular o fluxo de calor, também conhecido pela lei de Fourier, que leva em consideração uma constante de proporcionalidade que leva em função ao coeficiente de condutibilidade térmica do material. Então, aqui eu coloquei alguns para vocês saberem. A área onde eu estou, né, passando essa condução, esse fluxo de calor, e a diferença de temperatura, dividida pela espessura. Então, aqui que eu estava falando da questão da casa, né? A minha espessura vai estar correlacionada ao fluxo de passagem de calor. Então, espessuras maiores, a tendência é que tenha uma demora muito mais para esse fluxo de calor passar, né? Agora, falando um pouco, então, de radiação, é a transmissão de energia por meio de ondas eletromagnéticas, né? Pode ser irradiação ou radiação, tanto faz, os dois termos são válidos aqui no Brasil. Quando essas ondas são os raios infravermelhos, falamos de irradiação térmica, tá? Então, ao contrário só da condução térmica, por isso que eu tive que trazer a condução térmica e a convecção térmica para vocês, ela ocorre sem a necessidade de um meio material. Então, o transporte ele é exclusivamente de energia, sob forma de ondas, tá? Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, uma fogueira, e eu vou me aproximar dessa fogueira, se eu me aproximar muito rápido, instantaneamente eu vou me esquentar, e eu posso me queimar. Então, a tendência é que eu vá me afastar, né? Até eu achar um tempo, né, uma distância suficiente que esquente minhas mãos, como aqui no exemplo, mas que não me queime, né? Então, o que acontece? Como o ar ele é um mau condutor térmico, né? Praticamente não ocorre condução, também não há convecção porque o ar quente sobe, então o calor que nos atinge ele só pode ser originado por ondas que vão se propagar em volta da fogueira, tá? Então, diretamente aqui,
eu tenho convecção e a condução. Então, a onda de calor é que vai me trazer essa irradiação, né? Esse aquecimento. Então, algumas formas que eu posso calcular isso também, tá? Quando a energia radiante incide na superfície de um corpo, ela é praticamente absorvida, parcialmente refletida e parcialmente transmitida, né? Então, eu tenho um raio, né? Uma energia, uma parcela dela vai ser absorvida para dentro do material, outra parte vai ser refletida e outra parte vai transmitir, tá? Então, a soma de todas elas é a minha energia incidente, né? Tem a sua parcela absorvida, a sua parcela que reflete e a sua parcela que transmite dentro da massa do material. Então, se eu fosse avaliar, né, absortividade, refletividade, transmissibilidade, eu consigo encontrar um equilíbrio entre as minhas 3 grandezas, que vai ser, né, a minha absorção completa. Então, um exemplo, né, um corpo ter uma absorvidade de 0,8 significa que 80% da energia nele incidente foi absorvida. Dentro dos 20%, dessa energia total vai ter que dividir entre ela ser reflexiva e de transmissão. Daí tu pode calcular e achar o quanto dessa porcentagem também, tá? Quando não há transmissão de energia radiante através do corpo, a transmissividade é nula, né? Quando não transmite pelo corpo, o corpo reflete 100%, né? Então, a gente tem que A mais R vai ser igual a 1, porque daí aqui é 0. Então, existe uma definição chamada de corpo negro. É um corpo ideal que absorve toda a energia radiante nele incidente, decorre daí a sua absorvibilidade de 100% e sua refletividade ela é nula. Então, ela também não reflete e também ela absorve 100% e não reflete 0%. Então, o espelho é um exemplo que reflete totalmente a energia, tá? Que nele incide tendo absortividade nula e a refletividade sendo de 100%, né? Então, o espelho reflete 100%. Quando vários corpos a diferentes temperaturas são colocados num recinto termicamente isolado no exterior, ao fim de um tempo todos estarão à mesma temperatura. Então, né, como por exemplo, a questão de uma sala de aula, né, que tem várias pessoas com temperaturas diferentes, vai chegar um momento que vai ter uma estabilização da energia. Agora, quando eu tô com, por exemplo, quando eu tenho a sensação que eu estou com muito calor, eu tô tendo uma perda de calor muito pequena. Agora, quando eu tô com muito frio, eu entro numa sala e eu começo a ficar com muito frio, eu tô tendo uma perda de energia, né, uma perda de calor muito rápida. Então, esses são alguns conceitos, talvez, que vocês possam fazer uma analogia com o que a gente está vendo, tá? Então, aqui as estufas, né? Já falei um pouquinho para vocês. Aqui que eu queria mostrar, ó, então entra as ondas, e essas ondas curtas, ela vai aquecer o chão aquecido, ele sobe para a estufa, e esses raios infravermelhos que vão ficar contidos aqui, alguns conseguem ultrapassar, outros vão bater e vão voltar, né? Como aqui, por exemplo. E daí vai se mantendo esse efeito estufa, tá? Existe o efeito estufa no mundo, né? O efeito estufa, de uma maneira geral, ele não é algo ruim, né? A gente precisa do efeito estufa. O problema é quando a gente está com esse déficit e eu estou com buracos e aberturas onde vai ter uma incidência muito mais do que está liberando, né? Então, aí eu acabo tendo problemas. E um outro exemplo de radiação é o coletor de energia solar, né? As placas, que eu acho que é o futuro da gente, né? Eu acho que vai chegar um momento, acho que todas as casas vão ter. E o poder emissivo em um corpo, tá? Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Hein, professora? Ia falar, até chegou no ponto aí. Justamente o que eu estava falando do termógrafo, né? Eu tenho lá, que aí tem que cada material tem a sua emissividade, né? Lembra que eu tinha comentado? Aí entrou nesse assunto agora, que é justamente a capacidade de refletir como é que diz? De refletir a radiação, né? Emitida. Eu sei que eu estava tocando no assunto ontem sobre
esse detalhe. Depois eu quero fazer até umas perguntas sobre coisas que a senhora já falou, mas eu vou deixar a senhora tocar para não... Não, pode fazer. Não, é coisas que é sobre a questão da convecção, se o sistema de refrigeração, aquela troca de calor que tem do ambiente no sistema de refrigeração, ele é através da convecção. E outra pergunta é se o sistema do micro-ondas, por exemplo, ele é o sistema por irradiação. Sim, por ondas também. Tá, e o convecção pode considerar que o sistema de troca de calor do ambiente ali, do sistema de refrigeração, é por convecção, é isso? Isso. Beleza. Tá? Existe o poder emissivo de um corpo, tá? Ele é proporcional à quarta potência da sua temperatura absoluta, então essa forma matemática a gente vai utilizar, tá? Normalmente o sigma é uma constante de proporcionalidade, tá? Então já tenho aqui a unidade dele, a gente vai usar ele num exemplo. E existe a potência líquida irradiada, tá? Então, a potência total irradiada pela superfície externa de um corpo que se encontra a uma temperatura absoluta tal. Eu tenho a emissividade ou poder de emissão do corpo, dependendo da natureza da superfície, né, emissora, e podendo assumir valores entre 0 e 1 de grandeza adimensional. Eu tenho a constante, né, de Boltzmann, que é aquela ali que a gente estava falando, e a área da superfície emissora, né? Então, se eu quero saber o quanto que está sendo irradiado. Daí eu vou falar um pouquinho disso aqui que eu acabei colocando agora de última hora, que eu acho que é legal, o dimensionamento de aquecedores solares, né? Então, o correto dimensionamento dessas placas vai depender do fabricante, do local da edificação, né, que está sendo construída. Existe um pré-dimensionamento, tá, que a gente pode utilizar como referência já das empresas que elas estabelecem no mercado dos aquecedores. As empresas indicam que o dimensionamento de um boiler, por exemplo, né, tem uma estimativa de 50 litros por pessoa por dia, então considera um banho de 10 minutos diários, mais 100 litros por banheira, 50 litros se houver necessidade de água quente na cozinha, e 200 litros se houver desejo de ter água quente também na área de serviço, né? Que é lavar a máquina, que é lavar roupa com água quente também pode ser colocado. Então, a geração de água quente à base de energia solar, ela funciona que é um sistema de suprimento de água quente à base da energia solar. Então, se compõe basicamente de 3 elementos. Os coletores de energia, que são as placas, o acumulador de energia, que é o reservatório de água quente, e a rede de distribuição, tá? Então, falando um pouquinho mais sobre o coletor, daí é importante a gente ver os materiais, né? Ele é um vidro plano, opaco, transparente para a luz visível e opaco para infravermelho. Então, ele vai ter um absorvedor, que é um cobre ou um alumínio, tem a lã de vidro para conseguir manter e tem a caixa, né? Então, a montagem, a orientação deve ser orientado para o norte verdadeiro, a inclinação deve ficar igual à latitude do local, mais ou menos 5 a 10 graus, né? E o nível, para que a circulação natural ocorra, deve haver um desnível de 60 centímetros, tá? Ou até mais, entre a saída do coletor e o fundo do reservatório de água quente, né? Para que ocorra esse ciclo. Existem algumas ligações, tá? Ligações em paralelo, nem vou me deter muito nisso, assim, mas eu vou ter várias placas, às vezes uma placa não é suficiente, né? Então tem que ter várias. E a ligação dessas placas, eu posso ter elas em paralelo, como eu posso ter elas em série, né? Então, em paralelo, a circulação funciona bem, né? Todos os coletores funcionam na mesma temperatura e têm a mesma eficiência. E em série, daí eu tenho que ter uma circulação forçada, né? Eu tenho que ter uma bomba de circulação, porque ela tem que passar por todas as placas. Série, eu posso ter também a ligação série paralela, posso ter um pouco das duas, né? Daí como que eu vou saber qual que eu vou ter vai depender muito do número de placas solares e espaço, onde vai ficar localizado o teu reservatório, enfim, tem várias coisinhas. E tem a área necessária de coletores calculada pela fórmula que leva em consideração, né, qual é a área necessária de coletores, qual é o calor necessário que eu preciso, qual é a intensidade de radiação solar naquela tua região e qual é o rendimento dos coletores, geralmente 50%. Vou falar um pouquinho também da garrafa térmica, tá? Ela é feita de vidro, que é um mau condutor, com paredes duplas, entre as quais é feito um vácuo, né? E assim que, quando a gente coloca uma água
uma água quente, ela se mantém, né? Esse vácuo, ele consegue que não ocorra nenhum tipo de perda de temperatura para o ambiente, né? E também, então, eu retiro, né, essa questão da condução. A convecção, ela também é reduzida ao mínimo por meio da vedação da garrafa com uma tampa, né? Então, não vou ter essa troca. E as paredes espelhadas, elas vão diminuir a irradiação, né? Então, eu posso usar uma garrafa térmica, tanto para água quente como água fria. Daí, qual que é o recomendado? Por exemplo, eu vou colocar um café. Eles recomendam, então, que tu aqueça primeiro essa garrafa com uma água quente e depois tu troque para que tu mantenha a temperatura. E a mesma coisa com a água fria, água de lata. E daí eu tenho um exemplo, tá? 2, 3. Tenho essa questão aqui que eu peguei do Enem, achei legal para trazer para vocês, assim, só para a gente discutir ela um pouquinho. E tem essa parte aqui que eu coloquei por fim dos coletores solar, tá? Vamos começar. Como esse ar é barulhento aqui, né? Aqui nesse quarto. Abrir um pouco a janela. Vamos ver aqui, então. Uma barra de alumínio, tá? Que tem um coeficiente de condução de 0,5 caloria por segundo por centímetro por grau Celsius, está em contato numa extremidade com gelo em fusão e na outra com o vapor de água em ebulição sob pressão normal, tá? O seu comprimento é de 25 centímetros, então a letra E vale 25 centímetros. A seção transversal, né, a área é 5 centímetros quadrados, sendo a barra isolada lateralmente, né, e os dados de calores latentes de fusão do gelo e de vaporização da água, então 80 graus caloria por grama, 540 calorias por grama. Determine a massa do gelo que se funde em meia hora, então qual é a massa desse gelo em meia hora, e a massa do vapor que condensa no mesmo tempo, na mesma meia hora. E a temperatura numa seção da barra a 5 centímetros da extremidade fria. Vamos lá, então. Então, eu vou colocar aqui as informações que eu tenho, tá? Eu tenho que o Ezinho, né? O comprimento é 25 centímetros. Aí só não confundo com espessura, tá? É só porque o desenho adotou como um E. Eu tenho a área sendo de 5 centímetros quadrados. Eu tenho meu casinho aqui sendo de 0,5 calorias por segundo. Eu tenho também calor de fusão, 80 calorias por grama, e o de vaporização, 540 calorias por grama, tá? Então, aqui algumas informaçõezinhas aí pra gente resolver o nosso problema. Vamos fazer a letra A, então. A letra A fala qual é a massa do gelo que se funde
em 30 minutos. Antes de eu fazer ela, eu vou calcular o fluxo de calor. Que daí eu vou pôr, que depois eu não preciso copiar aqui e fazer aqui embaixo tudo de novo. Primeiro eu vou calcular aqui, então, o fluxo de calor. Daí vai me servir para fazer a A, B e a C. Então, o fluxo de calor, que era o que a gente viu ali, vamos pegar a fórmula. Eu tenho todas as informações para calcular ele, né? Porque meu fluxo de calor vai levar em conta o quê? 0,5 caloria segundo. Vou botar só a unidade, o valor numérico, tá? Senão vai ficar muito difícil. 0,5 vezes a área, que é 5. A diferença de temperatura, ela vai variar de 100 graus a 0, né? Que eu tenho aqui, ó, de 0 a 100 graus, né? Dividido pelo comprimento, que daí nesse caso é 25. Chegando num resultado de 10 calorias por segundo. Então, meu fluxo de calor ele funciona com a cada 1 segundo eu vou ter ou um ganho ou uma perda de 10 calorias, tá? Agora, como na letra A e a letra B fala em questão no mesmo tempo em 30 minutos, eu vou calcular lá fora e depois eu coloco a letrinha A ali, tá? Então, o que eu sei, ó? Eu sei que 30 minutos é 1.800 segundos, né? Isso aí é... E o outro tá. 1.800 segundos. O que eu quero saber? Eu quero saber, além do fluxo de calor, qual é a quantidade de calor recebido pelo gelo e perdida pelo vapor, né? Então, eu vou usar essa formulazinha aqui. Que eu quero saber o quê? Né? Eu quero saber qual é a quantidade de calor. Então, vou botar assim, ó. Vou botar uma setinha para cá e vou botar um textinho. O que é, tá? É a quantidade de calor recebida pelo gelo, né? Qual é a quantidade de calor que está sendo recebida pelo gelo e perdida pelo vapor, que é a maior temperatura, né? Então, se eu isolar o meu Q, eu chego que o meu Q vai ser igual ao meu fluxo de calor, né, que é esse símbolozinho aí que eu nem sei dizer o nome, por variação do tempo. Então, nesse caso aqui, vai ser 10 calorias por segundo vezes 1.800 segundos. Isso vai me dar 18.000 calorias. Então, em 30 minutos,
Opa! Isso significa, então, que em 30 minutos eu vou estar... o gelo vai estar recebendo 18 mil calorias e o vapor vai estar perdendo 18 mil calorias, tá? Agora sim, pegando aqui a letra A, ele quer saber a massa, né? Então, aqui eu tenho... aqui eu tenho fluxo de calor, aqui eu tenho calorias, né? Eu tenho quantidade de calor. Ele quer saber qual é a massa do gelo que vai se fundir em 30 minutos. Então, não sei se eu cheguei a botar essa... Professor, o símbolo aquele ali é o mesmo Φ, é o mesmo que o Φ. Eu ia falar, é o Φ. É o Φ? Eu achei que ele era um diferente. Eu nunca sei. Na elétrica a gente usa bastante o cosseno de Φ, é Φ mesmo. É Φ, tá. Eu sempre me confundo. Só conheço esse, não me peça outro também. Não, nas estruturas tem bastante FIA, isso. Em fundamentos de estruturas eu fui apresentado por esse tal de FIA. E estruturas, eu não sei, não me lembro de usar o é o mesmo, só que daí pra gente era, normalmente a gente usa assim, né? Só ele retinho, diâmetro, pra achar diâmetro. Mas eu até achei por causa dele ter essas perninhas diferentes lá. Então, a massa do gelo que vai se fundir em 30 minutos vai ser o quê? A quantidade de calor recebido dividido pelos dados de calores latentes de fusão, né? Então, o gelo vai ser massa. Quanto que ele vai perder de massa? Vai ser o Q dividido pelo coeficiente. Então, 18 mil calorias dividido por 80 calorias grama. E vai chegar, então, num valor de 225 gramas. Né? Então, ele vai perder, em 30 minutos, 225 gramas, tá? Dessa massa ali que, né, a gente não tem ela conhecida, mas vai perder 225 gramas em 30 minutos. Agora, perdendo essa quantidade de calor, que é a letra B, né? Que a letra B quer saber o quê? A massa de vapor que se condensa no mesmo tempo, nos mesmos 30 minutos, né? Então, quanto de massa que se condensa? Então, se eu estou perdendo essa quantidade de calor, a minha quantidade de calor ela vai ser negativa. Menos 18 mil calorias, tá? E o calor latente e o calor latente de condensação do vapor também vai ter que ser negativo, tá? Vai ser o meu LV, também vai ser menos 500, porque eu estou perdendo, né? Calorias. Então, a gente vai usar ali a mesma fórmula. Meu N vai ser Q. Só que agora, olhando para o lado do meu calor, né? Vai ser, então, menos 18 mil dividido por menos 540 calorias por grama. E daí eu vou perder 33,3 gramas de vapor, tá? Bem menos, né, do que o gelo. E a letra C
Opa, o que eu fiz aqui? Apertando errado os botões. E a letra C, a temperatura numa seção de barra 5 centímetros da extremidade fria. Ele quer saber qual é a temperatura que está ali. Então, deixa eu pegar o desenho ali. Ó, ele quer saber a 5 centímetros do lado frio. Qual é a temperatura que está aqui, ó, nesse ponto? Né? Qual é a temperatura que está chegando ali? Sendo que eu tenho de 0 a 100 essa variação de temperatura. Né? Então, o meu comprimento vai ser, né, 25 centímetros menos esses 5 centímetros, que eu vou avaliar da minha direita para a esquerda. Meu Deus do céu, parece eu dirigindo. E daí nós vamos usar aquela formulazinha ali de fluxo de calor. Então, né, com o φ. Cadê ela? Eu já tenho a minha constante, né, que é em função do meu material, que é o 0,5. Vezes a área da seção, 5 centímetros ao quadrado. Aqui, isso aqui é calorias por segundo por centímetro graus Celsius. Vezes aí a diferença de temperatura que eu quero saber, né? Então, se eu estou olhando pelo lado do lado da direita para a esquerda, vai variar de 100 até o que eu quero saber, né? Que é essa temperatura. E isso tudo dividido, então, por 20 centímetros. Se eu fosse querer... Ai, fechei. Nem sei como eu fechei, mas fechei. Acho que eu cliquei aqui. Tomara que tenha salvo. Como eu quero saber até aqui, né? E se eu fizesse 0, eu também conseguiria tirar, só que daí eu ia ter que pôr embaixo 5, tá? Seguiria pelos dois lados. Eu tiro, então, que a 5 centímetros do lado mais gelado está 20 graus. Tá? Então, aqui tem 20 graus. Daí aqui provavelmente vai diminuindo até chegar a 0, né? E aqui vai aumentando até chegar a 100.
Beleza? Agora vamos ver o outro. Professora, por que ficou negativo lá o 18 mil e... O 18 mil? Ele ficou negativo aqui no B. Aqui? Isso, ele ficou ali 18 mil calorias menos 540 calorias. É porque quando eu estou perdendo calor, a gente usa a conversão negativa, tá? Quando eu estou ganhando calor, eu uso a conversão positiva. Ah, beleza, quantidade de calor. Lá em cima é a quantidade de calor recebida pelo... Quantidade de calor recebida pelo gelo e perdida pelo vapor. Isso. Beleza. Vamos pegar aqui o 2. O 2. Vamos ver o que quer dizer o 2. Quantas calorias são transmitidas por metro quadrado de um cobertor de espessura de 2,5 centímetros durante 1 hora, estando a pele a 33 graus e o ambiente a 0? O coeficiente de condutibilidade térmica do cobertor é esse aqui. Vamos lá, então. Né? Então, o que eu vou tirar de informação, tá? Eu vou tirar aqui, primeiro, o meu coeficiente K é 0,12348 calorias por segundo por centímetro. Eu sei que a espessura é 2,5 centímetros e eu sei que a área é 1 metro quadrado, certo? 1 metro quadrado é 10 elevado na quarta centímetro quadrado. Estou só fazendo aqui a conversão. E eu sei que a diferença de temperatura vai ser de 33 graus, né? Que eu estou indo de 0 a 33. Então, aquele meu 2 menos 1 é 33 graus, tá? Acho que essas são as informações. Ah, e outra coisa, 1 hora, né? Então, 1 hora é 3.600 segundos. Essas são as informações que eu preciso para resolver ele. Então, quantas calorias são transmitidas? Vamos ver. Vamos calcular o fluxo de calor. E com isso, depois a gente vai calcular ali a quantidade de calor usada, né? Então, vamos lá. Professora, ali no 33 graus, o ε2 menos o ε1, ele é referente a quê? Aquela temperatura? Já te explico. Deixa eu só pegar uma fórmula aqui que eu é dessa diferença de calor, ó. O ambiente está 0 grau e a pele está a 33. Então, uma face está a 0, a outra face está a 33. Aí a diferença entre eles vai ser de 33, porque 33 menos 0 é 33. Ah, beleza, tranquilo. Então, aqui eu tenho o coeficiente 0,008 calorias por segundo por centímetro graus Celsius. Opa. Vezes a área, que é 10 elevado na quarta centímetro quadrado, vezes 33 graus, dividido por 2,5 centímetros.
Isso vai me dar 10,56 calorias por segundo. Então, qual é a quantidade de calor? Quantas calorias elas vão ser transmitidas até eu ter esse equilíbrio de temperatura, né? Daí eu vou usar esse carinha aqui. Então, a minha quantidade de calor vai ser o meu φ vezes o tempo. Para 1 hora. 3.600 segundos. Vai ter que ser gasto 3.800, não. 38.016 calorias para que ocorra o equilíbrio em 1 hora dessas duas temperaturas, tá? Oi. O que significa o que mesmo? Eu não entendi, ficou meio cortado. A letra Q, ela significa o que mesmo? Quantidade de calor. Ah, tá. Tá bom, obrigado. Tá? Então, aqui tá 38.016 calorias vão ter que ser necessárias para ocorrer o equilíbrio para esse cobertor, né? Agora, vamos ver aqui. Considere que a pele de uma pessoa tenha uma emissividade de 0,70 e sua área exposta seja de 0,27 metros quadrados. Supondo que a temperatura da pele seja de 37 graus e que a do ambiente esteja a 27 graus, calcule o poder emissivo da pele, B, a potência líquida que a pele irradia para o ambiente, e C, o módulo da quantidade de energia líquida irradiada da pele no intervalo de 1 hora. Tá? Então, tem os dados. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular o poder emissivo da pele. Vamos pegar lá. Ó, o poder emissível da pele e só uma coisa que eu preciso cuidar, que na fórmula do poder emissivo, essa temperatura ela tem que estar em Kelvin, tá? Então, vou botar um bilhetinho aqui.
por causa dessa potência na quarta. Temperatura. Então, para eu transformar para Kelvin, eu tenho a temperatura em graus Celsius mais 273. Né? Se vocês lembram, acho que lá do segundo grau. A temperatura da pele é 37 mais 273. Então, vai ser 310 Kelvin, tá? Então, o poder emissivo da pele, né, que vai estar recebendo esse calor, vai ser... Vai ser o Ezinho, né? Esse... Essa fórmula aqui, ela também tá... O poder emissivo, o corpo da evolução, a quarta potência. Ele não considerou a emissividade, mas aí eu vou botar aqui para vocês. Eu vou considerar a emissividade, né? O quanto que funciona, a constante e o T. E na quarta, e aqui eu vou desenhar o sigma. Então, eu tenho a emissividade da pele, que é 0,70, tá? E eu não posso desconsiderar porque eu já tenho essa informação. Além disso, eu tenho ali o 5,67 vezes 10 elevado na menos 8, né? Vezes 310 elevado na quarta potência. E isso vai me dar um poder emissivo, tá? De 366,5 watts por metro quadrado. Tá? Porque daí aqui eu tenho metro quadrado, eu tenho watts, o Kelvin corta com esse, e esse aqui é dimensional. Daí vai me sobrar essa unidade, tá? A letra B fala a potência líquida que a pele irradia para o ambiente, né? Então, qual que é essa potência? Letra B, a potência líquida. Professora, o ECN ali é emissividade, o CN é porque algum tipo de emissividade ou não? Não, é meio da fórmula, assim, não tinha nenhuma... Ele não fala, quer ver até, ó, de um corpo negro, daí ele fala, que é considerado como um corpo negro. O corpo negro é aquele que ele não... Até a gente viu ali, que agora não me vem na cabeça. É um corpo ideal que ele absorve toda a energia radiante nele incidente, né? Então, ele considera como se fosse isso. Aqui a potência líquida, né, de radiação vai ser
a emissividade, a gente tem a área, a gente tem, mas agora a gente tem uma diferença de temperatura, porque aqui eu só levei em consideração o quanto que pode ser emissivo da minha pele, né, a 37 graus. Agora eu tenho uma diferença de temperatura com o meu ambiente. O meu ambiente está a uma temperatura de 27 graus. Então eu vou só transformar a minha unidade aqui de 27, né? Vai dar 300, tá? Que essa aqui é a do ambiente. Então, agora eu vou verificar a potência líquida que a pele vai irradiar para o ambiente, né? E ali eu vou saber se eu vou estar ganhando ou perdendo temperatura, tá? Eu sei que a minha pele tem essa emissão de 366,5 watts por metro quadrado, né? Metro quadrado de corpo. Agora eu quero saber se a pele, né, o corpo humano, enfim, ele vai estar perdendo caloria ou vai estar ganhando, né? Como que vai acontecer essa perda ou esse ganho, né? Provavelmente seja uma perda porque a temperatura da sala está menor, né? A gente já fica 27. Então, 0,70 vezes a área, que é 0,27, né? Que é uma área do problema, né? Uma área que foi estabelecida ali de um corpo humano. 0,27 vezes 567 vezes 10 elevado na menos 8, vezes essa diferença agora de temperatura, que é a temperatura do ambiente elevado na quarta, menos a temperatura do corpo elevado na quarta, né? Então, aqui é na quarta potência. Também. E daí chega numa potência líquida, né, de menos 12,1 watts. Então, o que significa isso? Significa que o corpo está perdendo calor. Está perdendo calor para o ambiente. Se desse positivo, seria que o corpo estava ganhando calor para o ambiente. E faz sentido, né? Porque se a minha temperatura é mais alta do que a sala onde eu estou, né? Significa, então, que eu estou perdendo. Então, o sinal negativo, ele indica que a pele está perdendo calor, né? De 12,1 joules, né? Por segundo. Daí que é o watts, né? Que é a mesma... Se eu quiser botar aqui. Opa. Ou menos 12,1 joules por segundo, né? E faz sentido, né? Por ter a temperatura maior do que o ambiente, tá? E a letra C pede em um intervalo de tempo de 1 hora, eu acho, né? O módulo da quantidade de energia líquida irradiada pela pele no intervalo de 1 hora. Então, em 1 hora, quanto tempo que eu vou perder, né? Então, a gente vem daquela mesma razão, né? Daí aqui eu tenho o módulo da minha perda líquida. Daí quando é módulo, né? Não sei se vocês lembram. O módulo, ele é representado por 2 risquinhos, né?
E não importa o sinal do módulo. Isso vai ser vezes o intervalo de tempo que eu quero saber, né? Então, vai ser 12,1 joules por segundo, vezes 1 hora, que é 3.600 segundos. Isso vai dar 4,36 vezes 10 na quarta joules. Então, vai ter liberação da quantidade de massa para em 1 hora, né? Quanta quantidade de massa que eu vou perder para o ambiente em 1 hora ali. Hein, professora, as duas barrinhas que a senhora colocou ali ali na potência líquida, só traduz para mim aí. Essas aqui é quando a gente considera que está em módulo, né? Se tu vê lá o exemplo, ele fala o módulo da quantidade de energia líquida irradiada pela pele no intervalo de 1 hora. O módulo significa que eu não tenho variação de sentido, de unidade. Então, mesmo que eu coloque aqui o negativo, ele vira positivo, entendeu? Entendi. Tá, e outra dúvida, isso aí, eu achei bem interessante esse cálculo aí, até porque é o seguinte, a senhora acha que é possível calcular o tempo para... eu já estou pensando no meu serviço, né? Na área na parte de refrigeração, por exemplo, a gente tem um sistema de um chiller que ele é o sistema de refrigeração de um auditório, por exemplo. E aí eu quero calcular em quanto tempo eu preciso ligar com ele com antecedência para que na hora de algum evento, por exemplo, ele já esteja na temperatura em equilíbrio, por exemplo. Uhum. Então, se eu tendo a área do auditório e o quanto está saindo a temperatura que está saindo o ar do sistema de refrigeração, eu consigo fazer esse cálculo, uma média de tempo para saber em quanto tempo eu tenho que ligar com antecedência para esse evento, por exemplo? Consegue. Isso me interessa muito. Consegue sim, só vai ter que... não sei se com essas fórmulas diretas, mas aí depois tu só vai ter que considerar a temperatura do ambiente. A temperatura que vai estar, né, naquele momento ali, sei lá, dependendo do dia. Mas tu consegue sim. Normalmente tu consegue programar quanto que tu Pois eu até pensei nessa situação aí, mais ou menos, elucidando que em vez de trocar a temperatura do corpo, por exemplo, pela temperatura do ambiente, no caso, a área do ambiente lá, e mudando, meio que simulando assim essa ideia de... Porque o consumo é elevado de energia elétrica às vezes o pessoal da refrigeração diz assim, não, a gente para à tarde ou à noite ter o ambiente está legal, já está equilibrado. Óbvio que eles não usam isso, né? Só para estar já na temperatura certa ali, programada. Eu vou ter que ligar de manhã, por exemplo. Mas às vezes é meio chute, sabe? Tipo... Sim. Então, mas acho que tu consegue, eu acho que tu tendo a área do local que precisa ser refrigerado, a temperatura programada que vai estar saindo do ar-condicionado e a temperatura local, acho que tu consegue. Bem, eu vou tentar fazer isso aí. Vamos ver que... daqui a pouco mais eu vou lhe incomodar para ver se a senhora me ajuda a fazer isso aí. Tá bom? Obrigadão. Tá bom. Olha só, agora nós vamos só falar desse exemplo aqui do Enem, né? Porque é só de marcar. E depois nós vamos fazer o negócio da placa solar ali, que é o exemplo que eu trouxe mais para vocês. Então, vamos pensar um pouquinho, olha só. Numa área
de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água, né? Apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de radiação solar. No local, o solo, né, que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando o deslocamento do ar da superfície que está mais fria, que é o mar, né? Então, eu tenho aqui o processo, ó. De dia, esquenta mais rápido esquenta mais rápido a minha areia e eu tenho uma menor pressão. E no mar ele vai acontecer mais devagar, né? O aquecimento. À noite ocorre o processo inverso. Então, como a água leva mais tempo para esquentar de dia, mas também leva mais tempo para esfriar à noite, o fenômeno noturno, brisa terrestre, pode ser explicado da seguinte maneira. O ar que está sobre a água se aquece mais, ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando o deslocamento do ar contínuo para o mar. B. O ar mais quente desce e se desloca do continente para a água, o qual não conseguiu reter calor durante o dia. C. O calor está sobre o mar, se esfria e dissolve-se na água, forma-se assim um centro de baixa pressão que atrai o ar quente do continente. D. O ar que está sobre a água se esfria, criando um centro de alta pressão que atrai massas de ar continental. E. O ar sobre o solo mais quente é deslocado para o mar, equilibrando a baixa temperatura do ar que está sobre o mar. O que vocês acham? Lembrando, então, que a brisa marítima é uma consequência da diferença no tempo do aquecimento da areia com a água, tá? Se eu aqueço mais rápido a areia, o ar fica mais quente e sobe, né? Deixando uma área de baixa pressão. Tem uma menor pressão porque o ar subiu, provocando o deslocamento do ar da superfície que está mais fria. Então, lembram que a gente estava falando sobre o ar mais quente sobe, o ar mais frio fica embaixo, vai ocorrendo um processo ali de troca de calor, né? Como a água leva mais tempo para esquentar de dia, mas também leva mais tempo para esfriar à noite, o fenômeno noturno brisa terrestre pode ser explicado da seguinte maneira. Qual que vocês acham que pode ser? Ninguém acha nada, né? Eu tô tentando raciocinar. Tá. Na verdade, eu tô lendo para... Professora, eu responderia a C. Tá. Eu iria na A. Ok. Mais alguém? Eu pensei na A também. Tá. A resposta certa é a mesmo, né? O ar que está sobre a água se aquece mais, tá? Ao subir, ele deixa uma área de baixa pressão, causando o deslocamento do ar do continente para o mar, né? Então, quando ocorre ao contrário, a água ela demora mais para esfriar à noite, porque levou mais tempo, né? De aquecimento, precisou do dia todo. Por isso que quando, não sei vocês, né, se vocês têm o hábito, mas eu gosto muito de ir no mar à noite. Eu acho que a água tá bem mais quentinha, tá muito mais agradável, enfim. Eu adoro e eu amo o mar, né? Então, tipo, sou uma pessoa que gosta muito do mar. E à noite, a água ela fica mais quentinha, justamente por isso. Porque
o ar que está sobre a água, ele vai se aquecer mais, porque a água está demorando para perder aquela temperatura, né? Que ela conseguiu absorver ao longo de todo o dia. E daí ela vai baixar a pressão, né? Vai ter uma menor pressão ali. Então, vai ter esse deslocamento do ar do continente que está mais frio nesse momento para o mar, né? Então, por isso que é a questão a letra A. A questão C, ela não é justamente porque daí o ar que está sobre o mar se esfria. Na verdade, não, né? O que ele está falando, demora muito mais tempo para esfriar. Vamos ver agora quantos metros quadrados de placa coletora são necessários para suprir uma família de 6 pessoas com água quente. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E a gente finaliza hoje. Talvez a gente finalize até um pouquinho mais cedo hoje. Vou dar um refresco para vocês. Tá? Algumas coisas que a gente precisa saber, primeiro, tá? É que a gente precisa saber... deixa eu ver se eu coloquei, porque eu acabei não colocando tudo sobre isso, só para que eu não entrasse muito na parte. Acabei não colocando, mas eu vou escrever aqui para vocês. Muito sobre a parte de tubulação, de água quente, para que a gente não entrasse muito nesse mérito que não condiz muito com a disciplina, tá? Mas o que eu preciso saber? Para eu calcular a área, eu preciso saber o calor necessário ao longo do dia, quilocalorias por dia, a intensidade da radiação solar. Então, essa intensidade da radiação solar, eu vou pegar nessas informações que eu tenho sobre meteorologia, sobre tempo, tá? E o rendimento dos coletores, normalmente, eu considero 50%. Então, o que eu preciso entender, tá? Eu preciso entender que alguns pontos, tá? Primeiro, o consumo diário já veio aqui mesmo. Vai ser o consumo diário. Uma pessoa consome, segundo a norma 5626, 46 litros de água quente diariamente, tá? Então, esse é o meu primeiro ponto. Se eu tenho uma família de 6 pessoas, tá? Então, meu consumo diário vai ser 6 vezes 45 litros. Tá? Isso vai me dar 265 litros por dia, né? Que eu preciso ter para 6 pessoas conseguirem fazer, né, sua higiene durante o dia. Outra informação que eu preciso saber é que o calor necessário para elevar a água de 20 graus para 60 graus, que é a temperatura ideal para um banho quente, né? Que a gente considera para sair lá no boiler, porque você diz, nossa, mas 60 graus é muito quente, eu vou me queimar. Não, é que daí vai ter a perda de calor ao longo da tubulação também, tá? Então, isso também é considerado. Vai ser essa forma que eu acabei não colocando, tá? Ai, cheio de mosquito aqui. Vai ser o quê? O CD vezes o C, depois eu vou colocar o que é o C, vezes a diferença de temperatura. Temperatura 2 menos a temperatura 1. O C, vou trazer ele para cá. O Czinho é a insolação, tá?
que... Deixa eu escrever. É a insolação... Opa, eu escrevi errado. É a insolação que eu preciso, tá? Para conseguir ter o calor necessário. Então, é 1 caloria por centímetro quadrado por minuto, tá? Então, essa é a durante 7 dias, tá? Durante 7 dias, então, eu preciso ter no mínimo essa insolação de 1 caloria a cada centímetro quadrado por minuto, tá? Durante 7 dias por dia. Então, a cada dia eu tenho que ter isso para que eu consiga ocorrer um aquecimento, tá? Se eu for... Ah, não, perdão, essa é a insolação, não é desse aqui, peraí, desculpa. Esse aqui é a insolação é daquele lá, a intensidade de radiação. Peraí, não, esse Czinho é o... Durante 7 dias, esse aqui eu tenho que transformar, esse aqui eu vou transformar... Deixa eu só ver, eu não me lembro o que é esse C. Deixa eu pegar aqui. O CD ali é o que, professor? É o consumo diário, esse aqui, ó. Eu só preciso lembrar o que é o Czinho. Deixa eu só pegar aqui na minha aula, que eu realmente não me lembro. Essa disciplina de... Não são os coletores? Eu acho que é, só quero ter certeza. Número de coletores, só quero ter certeza. Eu acho que é o coletor mesmo, é um coletor. CD aqui, ó, então o consumo diário é o número de pessoas pelo consumo diário per capita, tá? Daí já aproveitei que eu mostrei para vocês. Daí a residência, então, é 45 litros por pessoa, tá? Deixa eu pegar lá. Mistura de água quente, mistura de água fria. Hein, professora, a senhora está procurando o C, eu acho que já passou ali. C? É onde mostra CD, aqui, C... isso, tá. Calor específico em caloria. Deixa eu copiar isso aqui, então. Eu lembrava que ele era esse aqui vai ser o outro lá que a gente vai usar. Isso aqui que é o que eu tiro do site. Então, é a massa do líquido em litros, que é o consumo diário, tá? O calor específico em quilocalorias é igual a 1. A temperatura final é a temperatura inicial. Lembrando que 1 kWh é 860 quilocalorias. Tá. Então, a quantidade de potência e consumo de energia vai ser 270 litros vezes 1, vezes a diferença de temperatura, que é 60 menos 20. Vai dar 10.800 quilos caloria, tá? Então, esse é o calor necessário para elevar a água de 20 graus para 60 graus, tá? Agora sim, aquela informação aqui. Essa aqui é a insolação solar, tá? Que eu peguei nesses sites de meteorologia da região, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu só preciso fazer o cálculo durante 7 dias, tá?
Então, se eu transformar isso aqui, fazer assim, acho que como que a gente fez na primeira aula, que eu acho que fica mais fácil, centímetro quadrado por minuto, né? Eu acho que vai ficando mais fácil do que eu tentar fazer direto. Como aqui eu estou em quilocaloria, e eu quiser transformar, ó, então para que eu transforme a quilocaloria, eu vou pegar e vou transformar para 0,01 quilocaloria, tá? Multipliquei por 1000. Eu dividi por 1000. E para transformar de centímetros quadrados para metro quadrado, vai ficar 0,01 metro quadrado. O minuto se mantém, tá? Então, aqui eu só dividi. Eu dividi por 1000. E esse aqui, que também era 1 centímetro, transformei daí para metro quadrado, tá? Daí é 10.000. Se eu não me engano. Deixa eu só ver se é isso aí mesmo. 1 dividido por... Uhum. Agora, eu tenho... Deixa eu só pôr aqui a divisão. Agora eu estou em unidade... Ai, uns bichos que apareceu nada aqui. Isso aqui é a unidade lá que eu peguei. Só que eu quero saber durante 7 dias, tá? Então, para que eu possa fazer vezes 7 dias, eu primeiro preciso saber que 7 dias, tá? Ah, não, 7 horas por dia, desculpa. É 7 horas por dia. Isso que tu tem de insolação. Tô achando estranho 7 dias. Então, essa aqui é a insolação que tu pega nesses sites meteorológicos e diz, ó, uma caloria por centímetro quadrado por minuto, durante 7 horas por dia, tu vai precisar de ter 7 horas de insolação para te conseguir ter esse aquecimento. Então, se 7 horas por dia é 7 horas, é 420 minutos, tá? Se 7 horas é 420 minutos por dia, né? A gente precisa ter essa insolação por dia para que ocorra o aquecimento. Eu vou transformar isso aqui, eu vou multiplicar por esse 420, né? Então, eu tenho 1 quilocaloria por metro quadrado por minuto. Agora, eu vou multiplicar por 420 minutos dividido por dia. Daí, então, esse minuto corta com esse minuto e vai me sobrar uma unidade em quilocaloria metro quadrado dia. Então, vai sobrar, vai dar 4.200 quilocaloria dividido por metro quadrado vezes dia. Tá? Então, essa é a minha insolação. Esse aqui é o meu izinho aqui, tá? Minha intensidade de radiação solar que eu vou precisar para o meu aquecimento, tá?
Agora eu consigo achar a área. Então, S é igual ao Qzinho dividido pela intensidade vezes o rendimento. Aí a gente coloca 50%. Pode ser que tu consiga colocar 60%, 65%. Daí depende da marca do fabricante, tá? O que o fabricante te garante de rendimento. E daí, então, aqui eu vou colocar os 10.800 quilocaloria por dia. A intensidade, 4.200 quilocaloria por metro quadrado por dia, vezes 0,5, né? 0,5%. E eu vou chegar numa unidade, né, de 5,14 metros. 5,14 metros quadrados. E daí, o que isso quer me dizer? Que para poder ter 270 litros aquecidos diariamente, tá? Com essa insolação de 1 caloria por centímetro quadrado por minuto, precisando de 7 horas de insolação diário, eu preciso ter uma área de coletores de 5,14 metros quadrados. Daí, dependendo do coletor, né? Do tamanho do coletor, eu vou saber, preciso de 3 coletores, preciso de 4, preciso de 5, preciso de quantos, tá? E daí, então, eu consigo tirar essa informação. Daí depende do fabricante, né? Depende daí dos tamanhos que tu vai precisar. Tem que levar em consideração também o tamanho do boiler, né? Para que tu possa ter 270 litros diários. Professor, ali o 0,5 corresponde ao rendimento de 50%. Rendimento 50%, né? Porque isso aí também pode variar de acordo com o equipamento, de repente, não sei. Isso. Pode ser que alguns equipamentos o fornecedor, né, o fabricante, te garanta mais do que realmente tu precise, né? E daí a gente pode fazer esses cálculozinhos aí depois, né? Tem empresas hoje especializadas, né, gente, nesse cálculo e retorno também. Daí aqui não entro no mérito do retorno, de luz, né? Produção de luz, essas coisas, não, mas só para abastecimento mesmo, tá? Hoje podemos terminar um pouco mais cedo hoje, né? E amanhã a gente dá continuidade. E finalizamos basicamente o conteúdo, tá? Nada muito diferente do que a gente está vendo hoje, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Acho que o conteúdo mais, talvez, de caráter um pouco mais pesado já passou. O de ontem, né? E o de hoje e o de amanhã são mais tranquilos. Tá, beleza? Combinado. Tranquilo, professor.